Eu finalizo a minha fala e agradeço a todos. Obrigada, Eunice. Você, como se diz, eu admiro muito, 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 e você traz alguns elementos, Rosani, que a gente gostaria muito de ouvir o que você pensa, o que você traz para nós sobre essa questão da interculturalidade. E aí, nesse momento, nas falas da Eunice, do Arrocá, do Cristóvão, a grande pergunta é, quando a gente traz para as nossas escolas de ensino básico, as nossas escolas estão preparadas, estão trabalhando num contexto de culturalidade. E aí a Eunice traz isso forte em relação à universidade. Olha para ver todo o contexto, a trajetória dela, o contexto também da universidade, que aí é um local de fala muito da professora Rosani. E aí a gente fala assim, quando a gente sai de alguns campos da universidade, a gente percebe também que esse contexto de interculturalidade, onde falta essa questão de perceber, olha, existem outras línguas que não é só a língua portuguesa. Não, o Brasil não é um país de uma língua só. E esse contexto do indígena nos espaços urbanos, até que ponto nós estamos realmente trabalhando a interculturalidade dos saberes? Professora Rosani, passo a fala para você. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada pelo convite, Valério, Arrucá, Francisco, departamento, a gerência, né, de Educação Indígena e Quilombola. Obrigada aos meus colegas de mesa, muito prazer de compartilhar essa mesa com Eunice, com Cristóvão e com o Arrucá. Eu vou trazer alguns dados mais gerais sobre essa questão da presença dos povos indígenas em contextos urbanos. Tive a sorte de fechar a fala, né, e o prazer de ouvi-los, ouvir a Eunice, o Cristóvão e o Arrucá, falas muito potentes, como a Eunice ressaltou, e muito emocionantes também, muito emotivas, né. Agradecer a Eunice pelos comentários acerca da nossa relação de orientação. Espero que continue frutífera, né, e com muito respeito, como sempre. E, para concluir, eu queria trazer aqui algumas questões muito relacionadas às falas que já foram feitas e convidar a todos a pensar essa questão da presença indígena nos espaços urbanos e entender que as populações indígenas atuais vivem ou deveriam viver em aldeias, é um grande equívoco, né? O Arrucá mencionou, o Cristóvão também, que a gente sempre ouve comentários que os indígenas deviam estar nas aldeias, mas é um grande desconhecimento da realidade indígena no Brasil. Né? Segundo o programa das Nações Unidas, voltada para assentamentos humanos, é um documento de 2009, então ele está bem desatualizado, né, já tem mais de 10 anos. Esse documento diz que a maior parte da população indígena de países como Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, vive em centros urbanos. No Brasil, não é muito diferente. Algo muito semelhante ocorre em toda a América Latina, né? E, no Brasil, 36% da nossa população indígena vive em centros urbanos. De 896 mil pessoas indígenas, né, de indígenas brasileiros, por volta de 300 mil pessoas vivem em cidades. Em grandes centros urbanos, em cidades menores, transitam, né, ficam temporariamente, voltam para suas aldeias, como o Simvaldo e o Cristóvão mencionaram. Na região sudeste, a população indígena chega a ser 80% desse total.
Entretanto, apesar da maioria dessas cidades brasileiras contarem com população indígena, e por ser um dever legal, né, dos estados, dos órgãos públicos, nem sempre ou quase nunca existem políticas diferenciadas para indígenas em espaços urbanos. No caso do Brasil, esse processo de urbanização acontece de várias formas. A Valéria já trouxe algumas informações. As principais delas acontecem em dois grandes movimentos. Ou as cidades crescem e acabam alcançando aldeias que se localizam próximos, né, como é o caso da aldeia de Aruanã, que no passado ela é anterior à cidade de Aruanã, né, e quando a cidade surgiu, ela foi crescendo e foi invadindo a aldeia, e a aldeia foi se restringindo a uma faixa de terra muito pequena. Ou ela acontece por meio da migração, né, das pessoas, das famílias, das aldeias para as cidades, por inúmeros motivos. Eu mencionei o caso de Aruanã, então eu vou trazer dois exemplos. O primeiro, o caso da aldeia Buridina, que é uma aldeia Carajá, do povo Inã Carajá, no município de Aruanã. Tem vários, né, professores, estudantes Inã Carajá aqui. Inclusive, uma das aldeias de referência do Arrucá. E também vou falar um pouquinho, para a gente compreender essa questão de um ponto de vista mais geral, vou trazer um exemplo de uma aldeia terena, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No caso de Buridina, os relatos dos velhos, né, sempre ressaltam a anterioridade da aldeia naquela região, antes da formação da cidade de Aruanã. A cidade cresce, alcança a aldeia, invade o território. A aldeia passa a ocupar apenas uma pequena faixa de terra entre a cidade e o rio. Os moradores perdem o acesso às matérias-primas, porque as fazendas ocupam toda a região. Com o tempo, os Carajás já não têm acesso a palha para fazer os seus artesanatos, não têm acesso aos barreiros para coletar o barro, para fazer sua cerâmica, tanto que os Carajás de Aruanã compraram e continuam comprando barro, argila processada aqui na cidade de Goiás, para fazer as irichocô, as bonecas de cerâmica, porque eles perderam o acesso aos barreiros. Felizmente, muito recentemente, alguns professores recuperaram algumas informações na memória, né, dos jovens e buscando o diálogo com os velhos, recuperaram alguns lugares desses barreiros. E também conseguiram retomar parte dessas terras que haviam perdido. No caso da aldeia terena de Mato Grosso do Sul, ocorreu uma migração intensa dos moradores, né, de várias aldeias da região de Aquidauana, Miranda, para Campo Grande. Principalmente para Campo Grande, a capital do estado. Segundo o censo de 2010, havia 5 mil terenas na cidade, mas os próprios terenas dizem que são por volta de 10 mil. Ao contrário de Buridina, essa aldeia urbana de Mato Grosso do Sul, ela se formou depois de uma intensa migração. Várias famílias viviam nas periferias de Campo Grande com muitas dificuldades, então eles passaram a reivindicar um espaço, né, onde construíssem uma aldeia e pudessem viver como um coletivo indígena. E eles organizaram um grande movimento político, né, para garantir a construção dessa aldeia. Então, a iniciativa, em 1999, eles conseguiram construir uma aldeia urbana, né, com apoio de um programa do governo federal. Os próprios moradores construíram suas casas, 135 residências e um centro cultural. Então, essa aldeia se formou pela migração dos terenas de várias aldeias para a cidade. E, no caso de Buridina, ela se tornou uma aldeia urbana porque a cidade invadiu o seu espaço, né? Mas, além desses dois grandes movimentos, existe uma população indígena itinerante, né? Eu acho que a Valéria falou, o Cristóvão, a Eunice também falou, em busca de empregos,
que ocupam postos provisórios de trabalho, buscando tratamentos médicos, em busca de educação básica ou de ensino superior. No ensino superior, os estudantes ingressam, seja por meio do vestibular, de uma concorrência regular, ou seja por meio da garantia das cotas, né, das vagas reservadas para indígenas. A gente ainda tem o caso das licenciaturas interculturais, que a Eunice mencionou, que são várias no Brasil. Aqui na UFG, elas funcionam muito semelhante à pedagogia da alternância. A gente tem períodos intensos de aulas na universidade, períodos intensos de atividades pedagógicas nas aldeias. Então, 2 vezes ao ano, os estudantes vêm e permanecem por 40 dias a cada um dessas etapas, né? E a gente tem ainda... Então, a migração para a cidade, às vezes ela é temporária, às vezes ela é definitiva, às vezes ela é voluntária, às vezes ela é forçada, às vezes ela envolve violação de direitos humanos, como os casos de invasão das terras Kaiowá, lá em Mato Grosso do Sul, né, da violência que eles sofrem, com perseguição de fazendeiros, dos capangas, com a ampliação da agroindústria lá na região, por insegurança econômica, buscando melhores condições de vida, precariedade dos serviços públicos, de serviços de saúde, de educação. Às vezes, essa migração ela pode ser entre países, né, uma migração internacional de indígenas. A gente tem uma população grande de indígenas Uarau, que vieram da Venezuela, estão em Goiânia, né, e as instâncias públicas precisam pensar em políticas de educação para essa população também, que migram por crises econômicas nos seus países, fugindo de conflitos armados, né? Então, vários são os motivos, se a gente pensar no panorama internacional. Assim, no Brasil, existe uma população indígena grande em espaços urbanos, ou de forma compulsória, ou por vontade própria, buscando melhores condições de vida, né? E essa população, essas pessoas, essas famílias, elas têm o direito de irem, de virem, de mudarem de uma cidade para outra, de se instalarem na cidade, de ter acesso à educação superior, têm o direito, enfim, de estar onde necessitarem, né, e onde lhes convier. Os indígenas urbanos estão, então, em todo o território brasileiro, sendo milhares em algumas cidades, como Manaus, São Paulo, Porto Alegre e Campo Grande. Tem alguns estudos do Roberto Cardoso de Oliveira, né, tratando do caso dos Terena, muito próximo ao que o Cristóvão mencionou. Não é o fato de estarem na cidade que os vínculos com a identidade indígena, com a identidade étnica, são rompidos, né? O Cardoso de Oliveira ele descreve estratégias dessas populações urbanas de Mato Grosso do Sul para manterem na cidade as suas práticas culturais, como o xamanismo, por exemplo. E também para manterem o vínculo com as aldeias e com os principais rituais, né? Sempre estarem presentes nesses principais rituais, fazendo os batismos dos seus filhos, os ritos de passagem, né? Momentos em que a identidade é reforçada, atualizada, reafirmada. Bom, então, que conclusão que a gente deve chegar? Que as ações voltadas para a melhoria das condições de vida das populações indígenas na cidade, elas devem ser articuladas às políticas públicas voltadas para as populações indígenas, de terras indígenas e de aldeias, né? O Arrucá mencionou a questão da vacina. Eu acompanhei muito essa questão. Tem uma população grande em Goiânia, né, tentando ter acesso à vacina e tiveram que batalhar muito para conseguir serem vacinados, né? Então, precisa haver uma articulação dessas políticas para índios aldeados, mas alguém que está na cidade de Goiânia
tem vínculo com a Ilha do Bananal, com a aldeia Buridina, né, com a aldeia de Cachoeirinha, que eu mencionei, com a aldeia Tapuia. Não significa que esses vínculos tenham sido rompidos. Então, são muitos os motivos para justificar a presença, a vida das pessoas, de famílias, de coletivos indígenas em espaços urbanos. Mas em muitos desses processos, a educação escolar é sempre mencionada, apontada como uma grande motivação para a mudança da aldeia para a cidade, tanto para os deslocamentos como para a permanência. Ao mesmo tempo, as experiências de escolarização, muitas vezes apontadas como algo sofrido. A gente ouviu o relato da Eunice, né? Então, existe uma busca por esse saber escolar, para conquistar esse direito de ingressar numa universidade, para conquistar esse saber. Mas, ao mesmo tempo, essas experiências, elas são muito sofridas para essa população que acessa essa escola, porque a escola urbana não está preparada para receber estudantes indígenas, porque a universidade, ela foi toda pensada a partir de uma concepção ocidental, de uma ciência ocidental, de uma filosofia ocidental, e durante muito tempo, né, essa ciência foi reafirmada como a verdade absoluta, como o conhecimento legítimo, e os conhecimentos indígenas, eles sempre foram invisibilizados. Com a chegada dos jovens indígenas na universidade, a universidade precisa pensar essas questões, não só atendendo a um direito, a um jovem indígena, a um professor indígena, a formação superior, ao acesso à universidade, mas também reconhecer os seus conhecimentos, valorizar os seus saberes e reconhecer que esses conhecimentos e que esses saberes também podem contribuir com a universidade, também podem trazer conhecimentos novos, podem contribuir para a construção de novos conhecimentos, para a revisão de conceitos, para a construção de novas metodologias. Então, essa experiência sofrida, ela é mencionada em todos os povos indígenas brasileiros. Eu trabalhei com alguns povos indígenas no México, tem uma frase que eles usam muito, né? Todos os professores que eu entrevistei falaram: "La letra entra com la sangre", a letra entra com o sangue, ou seja, uma referência ao sofrimento, às torturas, às repressões, à vergonha, né, a baixa autoestima provocada pelo preconceito, e por aí vai. Eu escrevi um artigo em 1998, então já tem uns 20 anos. O título dele é Estudantes Indígenas em Escola de Branco, Expectativas e Dificuldades. Eu trato um pouco de algumas experiências de estudantes carajá, da Ilha do Bananal, que terminando a 4ª série, tinham que ir à cidade de São Félix do Araguaia para dar sequência aos estudos. Então, meninos brilhantes, geniais, muito inteligentes, chegavam à escola da cidade na 5ª série e sempre reprovavam. Reprovavam porque não tinham domínio completo do português, reprovavam porque tinham medo de se comunicar em português e sofrer bullying, né? As pessoas debochavam, faziam piadinhas. Então, eles se encolhiam nos cantos das salas, né? Não tinham coragem de perguntar, ficavam com as suas dúvidas e sempre reprovavam. 5ª e 6ª série era uma série que eles faziam várias vezes seguidas. Porque saíam da escola da aldeia, onde tinham professores indígenas, né? Tinham sido alfabetizados na língua indígena, e, chegando à escola da cidade, essa escola não tinha o menor preparo para recebê-los, para valorizar os seus conhecimentos, para entender que não é porque eles falam errado, e sim porque eles são falantes bilíngues, e que a primeira língua deles não é o português. Isso acontece com qualquer falante bilíngue, pode ser do inglês, do francês, aprender o português, vai falar de uma forma estranha, né? Mas não é porque seja incompetente, menos inteligente, burro, como muitas pessoas costumam falar, mas porque são falantes bilíngues, né? E tem a outra língua como língua materna,
Então, não tem mesmo um domínio completo do português, a não ser que convivam por um período muito intenso, né, na escola e com outros falantes da língua portuguesa. Assim, frequentar escolas das cidades envolve tensões, dificuldades, na maioria geradas por esse preconceito, devido à ausência de políticas públicas específicas para atender, para acolher esses estudantes, para apoiar, políticas baseadas no diálogo intercultural, não só devido a, como eu já mencionei, não é só uma questão de direito. A escola também pode se beneficiar desse conhecimento. Precisa valorizá-lo, né? A ciência ocidental já falhou em vários aspectos. Os povos tradicionais, com seus conhecimentos, estão trazendo possibilidades de resolução de problemas, alternativas, que a universidade não precisa valorizar. Bom, deixa eu ver. Finalmente, eu ressalto que, apesar de existir uma política de educação escolar indígena e intercultural no país desde o início dos anos 90, da década de 1990, e de existir um aparato legal, normativo, referente a essa educação, a gente ainda não conseguiu avançar muito. O Estado de Goiás ainda não conseguiu avançar numa política de educação escolar indígena. Né? Não tem ainda uma política sólida, mas tem algumas experiências que trazem algumas esperanças. Né? Deixa eu ver. Então, a gente não tem um sistema de educação que acolha estudantes indígenas em escolas urbanas, mas a gente ainda também não tem um sistema de educação que realmente apresente resultados, que traga impactos nas aldeias, né? E acredito que também nos quilombos, né, para as comunidades quilombolas, muita coisa ainda precisa ser construída. No caso do Estado de Goiás, como eu já disse, não existe uma política consolidada, né, durante esse período dos anos 90 até aqui. Várias experiências pontuais aconteceram, mas algo muito importante aconteceu nos últimos anos, né, que foi a criação do Departamento de Educação Indígena, Quilombola e do Campo, que a Valéria coordena. Né, a política do professor intérprete para apoiar os estudantes indígenas em escolas urbanas, né, como o Cristóvão disse, não é só a tradução da língua, mas é um apoio afetivo, emocional para o estudante, é a possibilidade dele se sentir bem, dele se sentir seguro e poder desenvolver o seu potencial. Né? Então, eu vejo essa experiência como algo ainda muito inicial, mas muito significativo, no avanço da construção de um diálogo intercultural mais respeitoso com os povos indígenas que procuram, que precisam frequentar essas escolas urbanas. Né? Então, é algo que eu acho que realmente trouxe algum impacto para o Estado de Goiás, as licenciaturas interculturais de formação dos professores indígenas, né, que a Eunice foi formada numa dessas licenciaturas, também estão começando, né, a provocar algum impacto na construção de propostas pedagógicas, né, como ela mencionou, e mudanças nas metodologias de ensino, né, que as metodologias não sejam tão apegadas a essas formas tradicionais, que valorizem os conhecimentos, que tragam orgulho étnico às crianças, né, e que elas tenham segurança, não só o direito de estar na escola, mas o respeito, o direito ao diálogo intercultural, que se sintam seguras, que se sintam acolhidas. Né? E, para que isso aconteça, precisamos construir políticas. Né? Então, é isso. Essa é a minha contribuição. Desculpem se eu falei muito. Muito obrigada por terem me ouvido. E muito obrigada, Valéria. Muito obrigada, Rosani, Eunice, Arrocá e Cristóvão. Nós estamos bem avançados com o horário. De qualquer forma, eu